boa noite. Mais um episódio do podcast Saber Viver no Ar, gente. Terça-feira, 19h30, como é que vocês estão? Foram bem aí de final de semana? Já iniciou essa semana com o pé direito? Porque aqui no Saber Viver é assim, a gente inicia com muito conteúdo. Vocês acompanharam aí os bastidores hoje e viram, né, a correria das gravações. E agora tem mais conteúdo ainda para você aqui no podcast. E você tem curiosidade para saber o que aplicar no seu cabelo? Principalmente se não faz mal, se tem algum procedimento aí que seja prejudicial à sua saúde, alisar o cabelo ou deixá-lo sem alisamento. Tudo isso nós vamos debater hoje aqui com a nossa convidada, que é especialista. Inclusive, eu quero já que você dispare esse aviãozinho para as mulheradas que adora estar aí, ó, com os cabelos arrumados. Porque nós vamos dar altas dicas aqui com a nossa convidada. Então, vai aí, curte, mande as suas dúvidas também aqui pra gente, para que a gente possa ajudar você a debater aqui junto, tá? Lembrando que esse podcast tem produção de 8 filmes com a nossa direção do Bruno Pimenta e toda a equipe do Saber Viver. Zândia Ribeiro, boa noite, bem-vinda mais uma vez, viu, ao nosso podcast agora. Boa noite, Melissa, é um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez. Bom, eu já soube aqui nos bastidores que a sua gravação, a mulherada ficou aqui toda agitada. Ficou. Toda agitada, querendo saber o segredo aí desse liso perfeito. Isso. Você é cabeleireira especializada, né, em alisamento e com Isso. responsabilidade, né, Zândia? Com Que é certeza. o melhor, né? Eu acho que é o primordial hoje, né? Porque a gente recebe tanto cliente, às vezes, que vem de outras pessoas com muitas queixas. Ah, meu Sim. cabelo quebrou, né? Meu cabelo tá fragilizado. O que aconteceu? O que a gente pode fazer para melhorar? Então, eu falo que a responsabilidade da gente ela é imensa, porque eu tô mexendo, eu tô lidando com a autoestima da mulher, né? E o cabelo parece que assim, né, é um instrumento realmente crucial, né, Com Zândia? certeza. Eu acho que vem em primeiro lugar. É o cabelo, assim... É o que mais mexe com a autoestima da mulher, é o cabelo. Bom, mas antes da gente conversar aqui sobre os cabelos, o alisamento, eu quero conhecer quem é Zândia um pouquinho. Você é mineira, conta um pouquinho pra gente como que surgiu a sua história, nasceu onde e o que fez essa paixão aí vir parar na área da beleza. Nossa, então sou mineira. Bem mineira, sou casada hoje, sou mãe, tenho 3 Que filhos. delícia! Sim, tenho 3 filhos, uma mocinha já de 14, uma criança de 6, que é autista, meu Que filho lindo, e um menorzinho de 4 anos. Então, somos uma família atípica e muito feliz. Que delícia, que Muito. delícia. E na sua infância, como que foi? Você já gostava dessa área da beleza? Conta pra gente como é que foi isso aí, essa descoberta. Sempre amei. Você acredita nisso? Sempre amei. Tipo, 10, 11 anos de idade, eu já queria mexer no cabelo das minhas amigas. Ah, e não elas era nas entravam bonecas, não. Não, era nas amigas. Eu queria já ir de cara no cabelo. E elas entraram muito nessa onda, coitadas, ficava péssimo. Ô, A gente, gente. não, vamos arrumar, amiga, arruma. Fazia umas escovas horrorosas, coitadas, ficava péssimo. Elas, não, amiga, ficou bonito. As amigas estão escutando isso aí, gente. Tadinha, nossa, então era muito minha cobaia. Ela sempre topava tudo, era unha, era cabelo. Até que o tempo foi passando, eu fui realmente vendo que eu gostava muito de mexer com isso. Uhum. E assim, com o tempo, eu lembro que minha mãe me deu um secador melhor. E aí o resultado começou a ficar melhor. Equipamento é tudo, né, equipamento gente? é tudo. Então saí das amigas, aí a mãe das amigas já queria. Aí a vizinha da amiga já queria. E aí foi. E você foi fazendo a sua rede de atendimento a minha ali. rede de atendimento, bem simplesinha. Eu ia nas casas, atendia em casa. Mas era bem bacana, sabe? Hoje eu olhando lá atrás, eu acho que era assim... Nossa, era muito legal isso, esse começo. O empreender é muito gostoso. E quando a gente olha da onde a gente veio, né? E como nós estamos hoje e aonde também a gente mira para chegar, Isso. é realmente um processo muito gostoso ali de Muito. olhar. Mas você estudou aqui mesmo em Minas? E como que foi isso? Sim, então, com 16 anos, a mãe de uma amiga quis abrir um salão. E aí me chamou, vamos, eu vou precisar de pessoal para me ajudar e tudo, você não quer ir? Vou. Beleza, Você fui. tinha 16 anos. 16 anos. E aí comecei lavando o cabelo. Lá eu só lavava cabelo porque já tinha as meninas da escova e tudo. E aí eu falava que eu era a menina do shampoo.
ficava só pra lavar. E eu lembro que teve um dia que tava muito cheio e elas não estavam dando conta da demanda. E aí eu precisei ajudar. Eu falei, não, consigo ajudar e tudo. E fiz. E eu lembro que a cliente, assim, amou o cabelo. E elas viram que eu dava conta, que eu conseguia. E daí começou. E aí a cliente queria Já que eu virou fizesse. escovista. Isso, virei escovista. E lá eu tive meu primeiro contato com o procedimento de alisamento. Foi nesse salão. Tá. Sabe? E foi bem especial, assim, foi o meu início. Elas me ajudaram bastante, assim, sabe? Para esse início, muitas dicas e tudo. E foi bem legal. Lá eu tive meu primeiro contato com alisamento e simplesmente apaixonei. E engraçado, Zandra, quando você tá assim falando, a gente vai passando um filme, né? Sim. Porque seus pais, a sua mãe, como é que foi isso? Sim. Então, a minha mãe, ela sempre me incentivou, sabe? Quem dava os apetrechos ali pro trabalho era ela. Ela via que eu gostava e tudo. Então, ai, vou te dar um secadão novo. Ai, vou te dar isso. E aí, tipo, eu fui cada vez gostando mais de fazer e aprofundando. Meu pai e minha mãe sempre me incentivaram, meu tio sempre me incentivou muito nisso, porque era algo que eu realmente gostava. E aí, comecei esse trabalho no salão, né? E de lá comecei a ter meu primeiro contato com alisamento. Quis, né, melhorar, investir. Fiz um curso de 2 anos, né, de cabeleireiro. E aí, fui me especializando. Depois desse curso, fiz vários outros cursos para ter cada vez mais conhecimento. Aquela coisa de pegar um cabelo difícil e entregar um resultado, tipo, muito satisfatório, me deixava, assim, encantada. Era o seu sabe? pagamento, vamos falar assim, a alegria o meu da pagamento, cliente, aquele realmente sorriso, aquele brilho no olhar, né? Isso. Porque Eu chego toda em mulher casa, gosta de sim, entrar de um jeito e já sair pronta. com certeza. Eu chego em casa, inclusive essa semana eu atendi uma cliente que tinha um cabelo mais difícil, uma raiz mais difícil. E assim, quando eu virei ela pro espelho, que ela viu, ela deu um sorriso tão gostoso, tão satisfatório, que é o que você falou. É o meu pagamento, sabe? Eu fico extremamente feliz quando eu entrego um resultado que a pessoa, às vezes, nem esperava que fosse ficar tão bom. Sim. Isso me faz, assim, feliz demais. Quando a gente supera as expectativas, Sim, realmente, aí a gente vê que a gente está no caminho certo. É muito bom, Aí, isso mesmo. Agora, você entrou nesse salão com 16 anos, você ficou lá até quando? Fiquei lá quase 5 anos. Saí porque eu engravidei da minha primeira menina aos 21 anos. E trabalhei os 9 meses até eu ganhar. Acabei no sábado, ganhei ela numa terça-feira. Isso que é amar o que faz, viu, gente? Eu trabalhei até o último dia, meio arrastando no final, mas foi. E aí, depois que ela nasceu, meu marido preferiu que eu ficasse pelo menos o primeiro ano em casa, para cuidar dela e tudo, né? E fiquei esse primeiro ano em casa. E esse processo de virar mãe, né? E ao mesmo tempo você ter que sair de casa para trabalhar é algo que é meio difícil para nós mães, né? Ainda mais primeira viagem, né, gente? Quando é a primeira, a gente já fica bem apegado. É mais difícil, né? E aí eu tive muita dificuldade de deixar, realmente. Meu marido falou, não, vamos fazer em casa, né? Vamos tentar montar aqui em casa, eu vou comprar as coisas, a gente faz. Aí eu sempre fui muito medrosa. Hoje eu cortei totalmente esse medo. Hoje eu vou com medo assim mesmo. Mas antes eu não tinha. Não, eu tinha muito medo. Não vai dar certo, né? Vou começar do zero. Como que vai ser isso? Enfim, ele me convenceu a tentar. E montou um atendimento em casa mesmo. Em casa, na garagem da minha casa. Você morria de rir. Minha filha era as coisas do salão e lá atrás um varal de roupa pendurada. Gente, eu penso lá atrás e eu penso, meu Deus, elas viam tudo isso e, tipo, não ligavam. Que mas delícia, era o lugar né? Que eu tinha. Delícia. Sim, era o lugar que eu poderia atender. E ali comecei bem simplesinho mesmo. E aí, eu lembro que meu marido falou, vamos fazer uns cartõezinhos e distribuir no bairro, né? Aí fizemos, saímos para distribuir. Eu, ele e minha filha no carrinho pequenininha. E aí a gente ia colocando nas caixinhas de correio para o pessoal conhecer e tudo. E aí ia passando os pessoal na rua, umas mulheres na rua, e ele ia entregar um cartão, e eu falava, Theo, para com isso! Ficava, olha, minha esposa, cabeleireira, vai lá, você vai gostar, ela é muito boa. Pelo jeito, o esposo foi o maior incentivador, foi o maior incentivador. E aí eu, para com isso, calma. Enfim, passada uma semana não apareceu ninguém. Aí eu pensei, meu Deus, te fiz gastar dinheiro à toa, não vai dar certo. Você já tinha esse pessimismo ali, né? Muito. Eu era muito medrosa pra tudo. E aí foi assim, tipo, não vai aparecer ninguém, não apareceu ninguém, gastamos dinheiro à toa. Passados uma semana, bate no portão, atendo uma cliente. Aí ela falou, eu vi seu cartãozinho no meu correio, eu queria fazer uma escova, você tem horário? Tenho. Vamos fazer. Fizemos a escova.
Essa cliente foi, no outro dia bateu outra. Ah, minha amiga veio, fez uma escova, nossa, ficou muito bom, eu queria fazer também. E aí foi. Melissa, quando eu vi, na minha segunda semana, na verdade, eu já tava com a agenda cheia. Foi uma semana sem ninguém e uma segunda semana que eu não tinha mais horário. Que bênção. E uma foi falando com a outra e foi falando com a outra. E eu até hoje sou assim, eu tenho muita cliente de boca a boca, é a moda antiga mesmo. Isso me deixa muito feliz, né? Mas eu vou te falar aqui um dado estatístico agora. Eu trabalho muito com essa área de empreendedorismo. E hoje 54% do nosso mercado, o primeiro cliente, ele ainda é por indicação. Sério? Por indicação. Sim. Então, assim, as pessoas às vezes falam assim, eu vou começar um negócio, mas eu já quero investir logo no tráfego pago, quero investir numa agência social, e tudo. Né? Porque nós estamos muito, né, assim, mecanizadas com a rede social. Mas 54% do seu primeiro cliente, ele vai vir por indicação. Sim. E quem vai ser seu primeiro cliente? Rede de família. Sim. Não tem jeito. Aí eu escuto muito na minha rede de mulheres assim, mas é porque você conta com família e amigos, mas eu não posso contar com ninguém de família. Gente, o primeiro cliente, ele tem que ser da sua roda de convívio. Sim. Porque da sua roda de convívio, que seja um amigo. Até porque a gente brinca mesmo que amigo é para todas as horas, né? Sim, com certeza. Então, assim, é um amigo para começar esse fomento da indicativa, da recomendação, porque quando você indica, você não usou o serviço, quando você recomenda é porque você usou o serviço. Sim, então, você acaba fazendo essa recomendação. E nesse funil do que a gente chama, né, de captação ali de leads, as pessoas se perdem nisso. Elas ficam preocupadas muito em pegar cliente de fora que nunca te conheceram, do que usar o que tem já ali ao alcance. Então, você fez isso sem perceber. Sem perceber. E é isso que te dá o sucesso até hoje. Sim. Porque até hoje você continua fazendo as recomendações. Sim, e é isso mesmo. Não é alguém que, eu vi foto, ficou bacana. Vem muita cliente por isso, mas eu gosto muito quando vem, fulano me indicou, porque fez e gostou. Então, é algo que me deixa, assim, nossa, muito feliz, realmente, porque é indicação pelo trabalho bem realizado. Não é porque eu vi uma foto bonita. Exatamente, eu vou já chamar a atenção, porque eu sou muito de pegar no pé, viu? Dessa questão de, gente, eu venho por rede social por foto. É legal, você tem que ter rede sim, você tem que estar em todos os processos, digitais, né, televisivos, impressos, você tem que estar divulgando em tudo. Marketing é 70% do sucesso da sua empresa. A questão é, tomem muito cuidado, conheçam o profissional antes. Porque se você não tem recomendação, como que você vai saber? Você precisa tomar esse cuidado, porque quando a gente fala de cabelo, e no começo do nosso podcast, a gente falou que é a ferramenta do nosso corpo ali que mais impacta numa autoestima. Com certeza. Imagina você cair na mão de um profissional errado. Então, cuidado também com o que vocês ficam vendo aí, porque o papel aceita tudo, gente. Sim. Tudo que é teclado, aceita tudo. A internet vende fácil. Tá? Então, tem que pesquisar mesmo, procura orientação. A gente tem a informação nas nossas mãos também. Sim. E você acabou se destacando muito por esse processo. Sim. Porque a gente vê primeiro que tem amor. Sim, muito. Desde os 10, 11 anos, ela já pegava as amiguinhas de cobaia. Sim, coitadas. Teve também a questão da sua ambição de ser a profissional e se dedicar com 16 anos a aceitar um desafio, porque ir para uma empresa é um desafio com 16 anos, você era menor ainda, né? Verdade. Então ainda é um desafio. Isso. E ali você viu a oportunidade. Sim. Às vezes muitas pessoas acabam... eu não vou lá atender não, porque eu não tenho cliente. E eu vim da mesma situação que você. Sim. Estando presente, sim, que a gente conseguia fazer a agenda. Com certeza. Então, gente, tudo tem um começo. Não queira começar lá em cima. Comece no seu degrau base. Isso, eu também acho muito isso. Começa no seu degrau base, gente. Muito. Você vai aprender muito com isso. Eu vejo muitas pessoas hoje falar, tipo assim, vou começar, não, mas vou começar assim, assado. Não quero começar assim. Não quer viver o processo, né? Exatamente. Eu trabalhei durante anos na garagem da minha casa. E tipo, olha onde eu estou hoje, almejo mais ainda para a minha profissão.
mais do que eu estou hoje, eu almejo um pouco mais ainda, para atender melhor o cliente, né, cada vez mais e tudo, mas muita gente não quer passar pelo processo, já quer ir direto pro sucesso. E não é assim que acontece, né? Na vida real não é assim. Até porque as batalhas, elas te fortalecem, né? Então é ali que você aprende muito sobre pessoas mesmo, lidar com pessoas. É muito complicado, não é fácil. É muito bom, mas não é fácil. O ser humano não é fácil, né, Não é gente? fácil. O ser humano não é fácil, mas nós estamos Sim. aqui para apoiar realmente Sim. profissionais como você e dar essa visibilidade, Sim. porque é um diferencial e É um merece diferencial. esse status que nós, né, oferecemos aqui Sim. para vocês. Sim. Agora me conta um pouquinho, nesse processo aí de você começar então essa agenda pipocando, Sim. quantos anos foram de atendimento na sua casa? Nossa, na minha casa, acho que foram dos 17, mais ou menos. Não, 18 anos. Até acho que uns 4 anos foi em casa. Uns 4 Ficou anos uns 4 foi em anos. casa, na E garagem da minha como casa. ficou a família no meio disso aí? Porque eu já vi que o esposo apoia muito. Apoia. Ai, menina, era a gente atendendo aqui, criança correndo ali, e as clientes todas se apegaram demais à minha filha, e era mesmo um jogo não só de profissional e cliente, começou a virar amizade, né? Todo mundo fala, ai, não pode fazer. Ai, comigo não tem isso, não. A gente vira amiga sim, e eu amo esse processo, sabe? Todo mundo tá presente comigo, muitas das minhas clientes viveram todo o processo da minha vida, dos meus filhos, sabe? É algo que eu acho, assim, bem bacana. Eu gosto disso. Foi muito legal pra mim. Eu realmente fiz amigas de verdade, que eu tenho até hoje na minha vida. Que delícia, Sim. que delícia. Até porque, gente, a área da beleza, da estética, do cuidado em si, a gente se torna psicóloga, né? Sim, A gente se muito. torna psicóloga em tudo, Muito. né? Em Esses tudo. dias a minha amiga tava lá no salão, aí tava conversando no telefone, onde é que você tá? Ela, tô aqui na minha terapia. Na verdade, eu vim fazer terapia e aproveito pra arrumar o cabelo. Eu, né? É exatamente assim, é exatamente assim. Sim. Agora, Zanja, conta pra gente, quando que você viu realmente o know-how de falar assim, eu quero me especializar mesmo no alisamento? Foi por dor de cliente? Foi por questões de toda hora você se deparar com situações ali complexas? Quando que você entrou assim realmente pra pegar Quando isso? eu tive meu primeiro contato com alisamento, né, que foi no salão que eu trabalhei, eu realmente gostei muito. Aquela ideia de pegar um cabelo difícil e transformar num cabelo tipo maleável, um cabelo bom pro dia a dia, fácil pro dia a dia, facilitar a vida do cliente, eu ficava muito feliz com aquilo, né? A reação do cliente, nossa, eu gostei demais. Isso me mexia muito comigo, eu sempre gostei, mas eu continuava fazendo outras coisas de salão, que cabeleireiro, a gente tem uma mania de achar que a gente tem que fazer de tudo, né? E nem sempre é assim. Chegou um certo ponto, eu fazia de tudo, fazia mechas, e chegou um certo ponto que eu vi, gente, eu não sou apaixonada por luzes, por mechas, não é isso que eu quero pra mim. Eu gosto tanto de alisamento, eu quero tanto ficar só nisso, e decidi. Comecei a me especializar e decidi, vai ser só isso mesmo que eu quero. Comecei a direcionar as clientes de outros procedimentos para clientes profissionais que eu gostava muito na minha cidade. E aos pouquinhos elas foram migrando, né? Quem era de mechas e tudo, eu fui indicando. E fui ficando com as especialidades mesmo, que era alisamento, tratamento capilar, que é o conjunto, né? Que vem junto com o alisamento. E aí, nesse momento, eu decidi. Tipo, é isso que eu quero fazer e foi, tá dando muito certo, graças a Deus. Eu acho que chega um momento que a gente tem que decidir, né? Não dá pra fazer de tudo muito bem. É melhor que você foque em uma coisa que você gosta e faça com todo carinho. E foi isso que eu pensei. Eu quero focar mesmo no que eu gosto muito. E assim foi. E tô aí até hoje, graças a Deus, e vem dando cada vez mais certo. E o legal disso tudo é que, assim, a gente passou por uma transição dentro do mercado. Aliás, a gente vive passando por transições dentro do mercado. Né? A onda do cabelo liso veio, que veio e todo mundo queria o alisamento. Sim. Aí depois veio a onda agora dos naturais, da transição capilar. E aí dá trabalho, gente, dá trabalho. É lindo, eu acho maravilhoso os cabelos cacheados, mas dá trabalho. Eu falo que o meu cabelo é cacheado e pela questão da minha posição do trabalho, eu tenho que estar sempre com ele arrumado, né? Então, o liso acaba facilitando. É mais fácil. Mas dá trabalho. Mas essa onda, esse mercado sazonal, como que você enfrentou ele?
porque a hora tá lá em cima no flow, Sim. o cabelo liso. É. Daqui a pouco tá lá embaixo de novo o cabelo liso. Sim. E você é especialista nessa área, Sim. mas você acaba atendendo outras também. Sim. Como é que você encara esse mercado até para que você possa dar de conselho mesmo para quem está ali começando a empreender? Então, eu sou muito flexível com essas mudanças, sabe? Eu vejo muito o lado do cliente. O que é bom para você? O que te facilita? O que te faz feliz? Eu atendo várias clientes que às vezes chegam, é até engraçado, elas vêm com o cabelo, tipo, bem anelado, bonito. Teve uma há um tempo atrás, um cabelo maravilhoso, estilo Paula Fernandes. Era a primeira vez que eu ia atender. Quando ela chegou, aí eu falei assim, você quer mais e tudo? Sou eu. Você vai fazer o Botox mesmo? Tem certeza? Ela, vou, não aguento mais esse cabelo. Aí eu falei, não, você não vai fazer Botox no seu cabelo. O seu cabelo é maravilhoso, que cabelo lindo. Ah, não, mas eu não quero mais, não tá fácil pra mim no meu dia a dia. Eu levanto 5h30 da manhã pra poder lavar cabelo todos os dias. Eu tenho rinite, não tá legal pra minha saúde. E eu literalmente tentei convencer ela a não fazer. Porque era um cabelo tão lindo que eu realmente fiquei com dó de fazer. E eu não tenho essa, não, dinheiro, a gente precisa do dinheiro. Sim, entendeu? sim. Mas eu não coloco ele em primeiro lugar. Em primeiro lugar, a satisfação da minha cliente. Eu não quero que alguém faça e daí poucos dias, depois também se arrependi, arrepende, porque é uma transição. Isso. Nós vamos conversar sobre isso aqui. Eu já estou recebendo um monte de Sim. mensagem aqui, de dúvidas. Nós vamos conversar sobre isso, exatamente, Sim. do que é mito, que é verdade, Sim. o como que faz. Mas é fato que uma vez alisado, você não consegue retroagir, Não né? é mais a mesma coisa, né? E a demora para o crescimento do cabelo. Quando você alisa, o alisamento não vai sair do seu cabelo. É só com crescimento. Então, se você arrepender, são muitos anos ainda pelo processo para poder ir cortando, deixando crescer. Então, é algo que eu realmente, quando é um cabelo que eu vejo que é um cabelo maleável, não é um cabelo que é tão difícil pro dia a dia, eu sempre tento convencer a não fazer. Eu sou dessas aí, eu realmente não viso o dinheiro. Mas, no caso dela, como levantava 5h30 da manhã, ela falou, Zandi, eu perguntei 5 vezes, você tem certeza? Eu tenho certeza, eu quero fazer. E, enfim, acabou que ela voltou, e aí eu perguntei, mas arrependeu? Ela, não, de jeito nenhum, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Porque facilitou meu dia a dia, não tenho mais problema com a minha rinite de ter que sair de cabelo molhado de madrugada de casa. Então, é algo que facilitou o dia a dia dela. Mas essa onda de transição, ela é muito vai e volta, né? Sim. Às vezes, algumas, quero tentar voltar. A gente vai tentando, vamos cortando, né? Tentando deixar voltar, fazendo tratamentos no cabelo, o que é muito importante. Mas, assim, a maioria não aguenta, não. Quem gosta de liso gosta quer ficar do liso, né, quer ficar, Zandi? porque é um cabelo prático, né? É, bem mais fácil. Sim. Eu vou entrar já aqui nesses mitos e verdades que eu recebi aqui, para que a gente comece o nosso podcast. Inclusive, se você ainda não mandou sua dúvida, entra aí no nosso chat, mande sua dúvida, que a Maísa vai poder estar te respondendo aí também. Maísa vai entrar aqui junto com a gente, que aqui, quem sabe, faz tudo aqui junto, gente. E aí a gente vai resolver, tá? Para todo mundo. Zandi, vamos lá. Pergunta para você que a gente precisa aqui de mito e verdade. Sim. Química do alisamento faz o cabelo cair? Todo mundo tem esse medo, né, gente? Vou usar alisamento. Vai fazer meu cabelo cair? Sim. Já recebi várias. Inclusive, esses dias recebi uma também me perguntando, eu tô com medo de fazer e tudo, queria que você me explicasse como é o procedimento, porque eu tive uma queda de cabelo, vai fazer cair mais? Gente, isso é mito total. A queda de cabelo está relacionada à sua saúde. Sempre vai ser a sua saúde. Química não faz o cabelo cair. Se tiver que dar errado, uma química, um profissional ruim, produto ruim, o que pode acontecer de ruim é o cabelo quebrar. Ele pode quebrar, cair não. Cair é interno. Geralmente é falta de vitamina B12, vitamina D, uma tireoide que está alterada. E tem esses processos aí também, dos processos inflamatórios que nós vivemos COVID, aí também, chikungunya, né? tudo dengue, faz. essas coisas todas aí vieram pesando. Mas, gente, só uma coisinha. Antes de eu começar aqui essas perguntas, que já tá pipocando, eu quero que vocês entendam o seguinte. Primeira coisa, Sandra, conta pra gente o que é o alisamento. O processo que o cabelo
passa Sim. para chegar em alisamento. Porque Sim. as dúvidas estão aqui tudo do procedimento. Então, me conta o que é esse alisamento, o que é quando a gente fala assim, eu vou alisar. Né? Sim. Principalmente com a sua expertise e a sua sabedoria, Uhum. porque muita gente usa algumas coisas e fala que é alisamento. Sim, Então, verdade. conta pra gente o que realmente é o alisamento, considerado o alisamento. Sim. Então, quando a gente fala em alisamento, a gente fala em progressiva. A progressiva é o único produto que traz um alisamento tipo liso-lisão. O Botox, ele é mais maleável, eu consigo também um alisamento, só que mais naturalzinho. Mas alisamento, a gente fala em progressivo. O cabelo passa por um processo no córtex do fio e muda toda a estrutura do cabelo por dentro. E depois que essa estrutura é mudada, ela não volta ao normal mais. Então, a pessoa tem que fazer consciente. Quando a pessoa quer progressiva, eu realmente conscientizo. É um processo que você vai fazer e que não vai ter como reverter. Não tem como reverter, porque muda por dentro o fio, toda a estrutura do fio. Então, o liso a gente usa em procedimentos que são mais pesados, né? Nesse caso, a gente fala de progressiva, que realmente traz um liso bem liso para o cabelo. Agora, quando a gente fala de progressiva, a gente tem aquela questão, ácido, tem formol, não tem formol. Sim. A gente fica louca como Sim. cliente, porque a gente não entende nada, gente. Sim, então vamos explicar um pouquinho sobre isso. Explica isso aí pra gente. O que acontece? As pessoas têm umas ideias bem distorcidas do que é. Mas, na verdade, nós temos hoje vários ativos, né? Princípios ativos de alisamento. É a base de aminoácido, a base de formol, a base de muitas coisas. Mas o importante é que todo mundo saiba que, às vezes você vai no profissional, minha progressiva não tem formol. Ótimo, não tem formol. Mas é a base de aminoácidos, ok. É a base de outra base que alisa, ok. Mas essas outras bases que não têm formol, quando elas têm contato com a chapa em grau muito elevado, ela vira formol no cabelo. Então, repete isso aí pra gente. Meio que agora, as pessoas são um pouco enganadas com isso. Agora ficou interessante isso aqui, gente. Sim. Quer dizer que se eu chego num profissional e ele fala assim, não, minha progressiva não tem formol, Sim. é ácido, é aminoácido, sim. Aí aplica, tem que passar pelo procedimento da chapa, porque sim. é isso que, né, que gera sim. a química ali. Isso. E aí, quando entra em contato, então, com alta temperatura, esse vira aminoácido formol. vira Sim. formol. Vira formol. Então, no fundo, você no fez fundo, uma progressiva toda vocês com estão formol. fazendo progressiva com formol. Sim. Isso depende muito da temperatura, né? Então, se a gente diminui a temperatura, isso não acontece se a temperatura for baixa. Mas também se a temperatura for também muito baixa, não vai alisar, né, gente? Nós não somos Juninho aqui não, pelo amor de Deus. Nós estamos aqui para falar a verdade com vocês. Então, não fica aí do outro lado assustado, não. Estou sendo enganado. Pergunta para o profissional, procure profissional qualificado, exatamente para que você não possa se sentir lesada, enganada. Porque muitas pessoas fazem e começam a detonar o procedimento. Eu fiz progressiva, meu cabelo acabou, eu fiz progressiva, meu cabelo quebrou. Primeiro que nem avaliação faz, né? E fora o que compra. Não cuida depois também, né? E fora o que compra, e que compra em mercados aí e aplica em casa. Progressiva de chuveiro. Esse nome é horroroso, eu acho horroroso esse nome. Progressiva de chuveiro, isso não existe, gente, por favor. Nós temos muitas dúvidas para tirar aqui, quase a gente tá ficando quente. Inclusive, falando nessa questão de atendimento e cuidado mesmo, que a gente brinca aqui, gente, mas é uma brincadeira séria, tá? Essa autoaplicação domicílio, né? Infelizmente, a gente sabe que o mercado tá aí e todo dia sai ali um bobo de casa e um esperto. Né? Então, você tem que pensar na hora que você levanta. O que eu quero ser hoje, o bobo ou o esperto? Porque, gente, o mercado, você sacode, cai de penca. Tem profissional muito qualificado, mas tem milhões de profissionais sacana. Sim, então, isso é muito sério, muito sério. Às vezes a pessoa, eu vou pagar 100 ali, mas no outro eu pago 30. Gente, já desconfia. Isso é muito sério. É muito sério, né? Sim. É muito sério. Um procedimento que custa ali, R$80. Quanto você tá achando que o profissional pagou nesse produto? Tem que ser muito barato. E neste mercado, nem tudo na vida o que é mais barato é o pior, nem tudo.
Mas no mercado da estética, né, a gente falando de estética, produtos bons não são baratos. Então não adianta, se o profissional te cobra 50, 80 reais para fazer um procedimento, desconfia. Tem alguma coisa errada ali. Ou o profissional é muito, né, ruim mesmo, ou ele usa um produto que é totalmente inferior, na verdade. Então, tem que se ter muito cuidado com isso. E outra dúvida também que o pessoal pergunta bastante é se quando faz o alisamento, o procedimento todo correto, química, ele também hidrata o cabelo ou não? Não. Mito total. Progressiva não hidrata, Botox não hidrata. Todo mundo acha que o Botox, por ser mais leve, ele hidrata o cabelo. Não, ele não hidrata o cabelo. Eu já vou sair daqui correndo desse podcast. Eu juro que eu vou sair correndo daqui. Tá difícil. Tá difícil ouvir as verdades. Ou seja, fui enganada a vida toda. Não hidrata. O que hidrata cabelo é tratamento capilar. É você mesmo. Aí o processo é seu. O tratamento é em casa e o tratamento é no salão. Botox e progressiva não hidratam o cabelo. Não tem essa função. As pessoas se enganam muito por quê? O Botox deixa o cabelo macio, sedoso, com brilho. A progressiva também faz esse efeito no cabelo. Mas se enganam com esse efeito. Esse efeito é somente de maciez mesmo, de brilho, sedosidade, mas alinhar o fio a ponto de nutrir, de hidratar, de forma alguma. Não hidrata, não nutre. Isso aí é através do cronograma capilar que a gente consegue. Fiz alisamento, fiz progressiva. Preciso de manutenção? Com certeza. Com certeza. A não ser que você queira entrar na transição capilar, em voltar o cabelo, e a não ser que você queira que o cabelo fique muito feio. Porque não vai ficar legal. Raiz de um jeito e ponta de outro. E também em questão de hidratação, não tem jeito, né? Isso não só pro alisamento, até uma tintura que todo mundo julga ser fraquinho, não inocente, né? Não é fraquinho. Uma tinta consegue derrubar um cabelo. Se a pessoa não hidrata, o processo de descoloração, mechas, né? São processos químicos, todos esses, que tem que ter um cronograma capilar junto, tem que ter um tratamento alinhado com o profissional, né? Eu falo com as minhas clientes, é um jogo de vai e volta. Eu ajudo aqui, vocês me ajudam lá de casa. Sim. Porque é preciso alinhar essas duas coisas para que dê certo. Na verdade, uma coisa importante falar, 15 dias depois que a gente faz o tratamento, né, para alisar, o cabelo começa a perder água. Então, aí é que entra o problema. Às vezes a pessoa fala, nossa, eu fiz um tratamento, meu cabelo ressecou. Aí eu pergunto, você tratou em casa? Eu fiz uma. Tratei condicionador. Eu fiz uma de vez em quando. Gente, não é de vez em quando. É um tratamento toda semana. É semanal e é diário. Produtos bons, reparador de pontas bom, nutrição, hidratação, reconstrução tem que fazer. Tratamentos capilares em salão tem que ter uma manutenção pelo menos de vez em quando, uma vez no mês, 2 vezes ao mês. E você consegue cuidar em casa, mas por esse processo que o fio passa de perder água, ele precisa ser reposto em forma de hidratação. Então, tem que ser feito em casa também. Eu ia te perguntar nesse gancho mesmo, falando da hidratação. Todo mundo acha que hidratação é só passar a máscara e pronto. Quando a gente passa o nosso fio ali por um processo onde ele é totalmente agredido, né? E a estrutura modifica, o nosso cabelo ele não é feito somente de água para hidratar, não é isso? A gente tem também aminoácido, óleo, a gente tem um monte de composição. O cabelo é feito de várias coisas, várias proteínas, né? E nesse processo químico, a gente acaba que perde um pouco de água, perde algumas proteínas, vitaminas do cabelo. Então, a gente repõe através também desse cronograma. A gente sempre vai chegar no cronograma quando a gente fala em alisamento, porque é o tratamento principal do pós. Né? É algo assim que não tem opção. Não quero fazer, vou fazer de vez em quando. Não tem essa opção. Se você quer ter um cabelo liso, bonito, né? E que seja vistoso, tem que ter o tratamento alinhado junto. Por isso esse cronograma, né? Uma vez é reestruturação, outra nutrição, vez nutrição. Reconstrução. Então, tem que passar por esse processo. Gente, é tão gostoso quando você já vai na sua cabeleireira, no seu cabeleireiro, o profissional que você, né? Escolha. E ele ser consciente que você vai passar por uma química, vai passar por um processo e já te montar um cronograma ali capilar. Porque a gente também quer fazer um procedimento num dia e já sair dali e não voltar nunca mais. Não, tô pronta pra vida, não preciso mais nada. E vamos e convenhamos, você sai do salão, maravilhosa. Na hora que você dorme e acorda, já não é o mesmo cabelo.
Não tem como ser o Sim, mesmo cabelo. precisa de um tratamento né? alinhado junto. Então, precisa fazer esse chamado home care aí, né? Esse Sim, atendimento. com E nós certeza. temos linhas maravilhosas no mercado, né, Maravilhosas, Zane? maravilhosas. Às vezes custa um pouco mais caro, mas o que eu falo com a minha cliente? Vamos tentar ir comprando aos pouquinhos, né? Quando você vê, você já montou um kitzinho bem bacana para o cabelo. E não adianta querer comprar produto de mercadinho, gente. Não adianta. Esses produtos. Aí a gente volta lá naquele assunto. Produtos baratos demais, eles te enganam, porque, na verdade, eles não foram montados, especializados para poder cuidar de um cabelo. Então, não traz o tratamento que a gente precisa diante de um procedimento assim. E antigamente, com certeza você pegou essa época, porque eu peguei Sim. muito essa época, gente, do famoso shampoo sem sal. Ai, sem sal. Não é? Sim. Todo mundo era shampoo sem sal. Deixa eu contar um caso aqui pra vocês, pra quebrar um pouquinho. Vocês vão... Gente, tô falando sério isso. Eu trabalhei numa empresa, eu trabalhei na área financeira administrativa de uma indústria de cosmético. Não vou falar o nome aqui, lógico, Bacana. ética, né, gente? Mas assim que eu mudei para Minas Gerais, eu morava no Rio, e eu fui contratada para trabalhar nessa empresa. E o forte dessa empresa era shampoo sem sal. Um dia, eu curiosa que eu sou, eu resolvi ficar e fui no Invase. Fui lá acompanhar a fábrica, como é que era o invase do Sim. produto e tudo. E falei assim, gente, eu queria conhecer os tanques. Sim. De repente, eu recebo uma lista de compra. Mais de 30 fardos de sal. Sal fino, sal Sim. branco. Eu olhei para aquela lista ali e falei assim, mas Pra quê? quê? Vamos Que é cozinhar o isso? quê aqui? Liguei pro químico, né? Liguei pro químico e falei assim, o que você tá pedindo sal refinado? É porque a gente tem que dar liga no shampoo. Eu falei, mas não fala que é sem sal? Sim. Ele, Melissa, compra porque tem que dar liga no shampoo. O sal é que dá liga. Aí eu, nunca mais eu compro shampoo sem sal. Gente, é sério isso, eu tô brincando não. Sem brincadeira, eu passei por isso, eu mesma. Nunca mais eu acreditei. Então, assim, tem empresas idôneas? Tem empresas idôneas. Tem Anvisa, tem registro, tem tudo. Por isso que o produto vai ser um pouco mais, no orçamento, um pouco mais valorizado. Uhum. Mais valorizado. Não vou falar mais caro, porque é mais valorizado. Então, assim, ali eu entendi de vez a importância de adquirir produto de qualidade. Sim, com certeza. E nesse processo, o cabelo que fez uma química de alisamento, a gente tem que tomar muito cuidado com o que usa no pós. Exatamente. Né? Não é tudo que a gente pode usar. Então, assim, esses produtos que contêm muito sal, que contêm sulfatos, muito isso, muito aquilo, muitas químicas, não são legais. Né? A gente tem que cada vez querer um produto que seja mais natural, que tenha realmente um fundo de tratamento para o cabelo. Então, shampoo anti-resíduo, shampoo anti-caspa, qualquer shampoo que contenha sal, a gente deve evitar. Ô, gente, tá chegando uma pergunta aqui muito engraçada agora que eu tenho que fazer pra vocês. Rosângela, tá aqui o pessoal me perguntando que, olha aqui, cauterização, selagem. Sim. Se é a mesma coisa de progressiva, se Sim. alisa o fio. Gente, não. eu tô ficando louca aqui com tanta mensagem que vocês estão mandando aqui, gente, porque é muita pergunta. Porque a gente escuta muito isso. Não, você quer alisar o fio? Vamos fazer uma cauterização, vamos fazer uma selagem. Vamos fazer uma selagem que é mais tranquila. Não, mentira, estão te enganando total. Selagem, cauterização. Vou sair daqui correndo, te falei. Vai, amiga. Não tem nada a ver com alisamento. Se estão te prometendo um procedimento, uma cauterização que vai alisar o seu cabelo, é natural. Não é. Não existe produto natural que alisa o cabelo. Infelizmente, quem criar isso vai ficar milionário. E eu, inclusive, estou louca que algum cientista aí ache. Logo, né? Tô louca que achem, mas não existe no mercado um produto que seja natural, que alise o cabelo. A cauterização, a gente faz uma reposição de queratina. E queratina não hidrata, não hidrata, aliás, ela hidrata muito. Ela não alisa o fio. O que acontece? Ela vai reduzir o frizz, né, desse cabelo. Então, às vezes, reduzir um pouquinho só do volume. Às vezes, você vai ter a impressão de, vai alisar. Não vai alisar. Se alisou, te enganaram. Se alisou, tinha química. Esse produto de cauterização é somente queratina pura. Ele vai dar um choque de queratina no seu cabelo. É para repor realmente queratina. Para um cabelo que precisa passar por esse processo. Mas não alisa. É mito. Então, quando a gente ouve, assim, selagem, essa cauterização, tem nada a ver. Sim, não. Se alisar, tem química.
Não é Antigamente se natural. vendia muito, né? A queratinização. Sim. Vamos fazer a queratinização no cabelo, Sim. passa o produto, passa a prancha. Sim, mas isso é realmente para repor a queratina, não para alisar. E Se que falar faz com bem você que vai também, alisar, né? sim, com certeza. O cabelo que precisa de reposição, ele tem que ser feito. Mas se fizer e alisou, vai ficar liso, não vou fazer porque é mais tranquilo e vai alisar. Não, te enganaram, tem química. Antigamente, a gente via muito, principalmente a era dos cabelos crespos, né? Que Sim. queria tudo entrar na onda do alisamento, Sim. a questão do relaxamento. Era Uhum. chamado relaxamento, Sim. né? Era Sim. alisar. Mas é diferente, não é? O É relaxamento do diferente. alisamento. Sim, o alisamento, o próprio nome já diz, né? É realmente um alisamento, ele vai alisar o seu cabelo. O alisamento traz um efeito chapado. Para quem gosta de liso, muito liso. Geralmente eu indico para pouquíssimas pessoas. Eu só mesmo indico para quem tem um volume muito grande, muito alto de cabelo. E aí a gente precisa primeiro reduzir esse volume. E aí primeiro a gente faz esse processo, né, do alisamento com a progressiva. E nos próximos passos, quando a pessoa for voltar, né, para fazer uma manutenção, a gente já passa para um produto mais leve. Porque eu já não preciso mais de reduzir tanto o volume. Agora eu preciso só manter. Então, entendi. o alisamento é para um liso, para quem gosta de liso chapado mesmo, mas não é indicado para todo mundo, porque com o passar do tempo, ele vai afinando o fio, né? Então, assim, a intenção da progressiva é essa. Ela tem a obrigação de alisar muito liso. E para isso, ela precisa reduzir demais o volume e ela afina o fio com o passar do tempo. Então, tem que ter todo esse cuidado. Aquela pessoa que fica dependente direto, né, da Isso, progressiva, só da vai progressiva. falando, meu cabelo tá caindo, tá ficando Sim, fino, tá sim, diminuindo a isso quantidade. mesmo. Isso é excesso de produto forte demais. E aí, a gente tem hoje, né, produto que traz relaxamento, como o Botox. O Botox, ele me dá várias possibilidades. Eu consigo um alisamento natural, não um liso chapado da progressiva. Consigo um alisamento, uma redução bem grande de volume, consigo uma redução média de volume e consigo somente, por exemplo, dar uma relaxada mesmo, né? Que é essa redução de volume, redução de frizz. Então, a diferença é essa. O relaxamento não te traz alisamento, ele te traz uma redução de volume e redução de frizz. E o alisamento realmente é um liso chapadinho mesmo, lisão, índia. E que tem formol. Normal. Não adianta vocês tentarem enganar aí, mesmo não, que gente. não tenha, a maioria dos produtos hoje no mercado, igual eu falei, entrando em contato com temperatura muito alta, vira formol. Entendi. Agora, a manutenção, vamos falar de um cabelo que passa pelo alisamento. Passa por essa progressiva. A gente já falou aqui que devemos investir em produtos, né? Sim. Com qualificação. Sim. Mas não tem uma condição. Muitas das vezes a gente se depara com isso. É o sonho Sim. da pessoa alisar o cabelo e ela não tem uma condição de comprar esses produtos. Sim. O que fazer? Então, é uma questão bem complexa. Por quê? Precisa passar por esse processo de cuidado do pós, né? Isso aí é inevitável. Mas hoje existem também vários produtinhos naturais, isso desde a época lá da vovó, que muita gente fala comigo, eu passo babosa. Eu tenho cliente até hoje que passa babosa no cabelo para hidratar. Mistura ali num creminho e dá super certo. Né? Então, tem vários tipos de coisa, óleos que tem preço mais em conta, mas no fundo, a gente precisa mesmo de um tratamento bom, sabe? Mas você pode também alinhar com produtos mais naturais. Isso é tudo teste. O cabelo é teste. Fez no cabelo gostou, respondeu bem, né? Tá dando certo, pode continuar usando. Porque às vezes a gente usa o mesmo produto, mas não responde bem num e no outro, né? Na verdade, é porque não pode ser só um, né? A gente tem que passar por esse processo realmente do cronograma. Então, tem que repor água, tem que repor óleo, tem que repor tudo. Não adianta eu ter só hidratação em casa. E aí, eu faço toda semana. Aí, chega certa hora, o seu cabelo já repousa a água, já repousa essa hidratação que ele precisa. Ele não precisa mais disso. Aí é que todo mundo fala, o meu creme era bom, agora não tá sendo. Não é que ele não tá sendo, é porque ele não precisa mais daquilo. Ele tem que repor outras coisas também. E falando até nessa questão do uso, eu queria que você explicasse assim, a sequência do beabá pra gente em casa. Sim. Porque muita gente troca a ordem de máscara, condicionador, essa situação. O que é o mais indicado? Na verdade, isso é muito individual.
Porque eu tenho vários clientes que eu monto o cronograma e eu monto de acordo especificamente com o que o cabelo está precisando. Eu tenho um cabelo que, por exemplo, está muito poroso, é um cabelo que está precisando mais de reconstrução, as pontas às vezes danificaram mais, vieram danificar, a gente precisa reconstruir esse cabelo. Então, eu vou indicar mais reconstrução aliada com a hidratação e nutrição. Então, depende, é muito individual. Tem cliente que precisa mais de reposição de óleo. Então, eu vou indicar uma reconstrução uma vez no mês somente. E as outras 4, 3, nós vamos fazer hidratação e nutrição. Então, é muito individual. Não existe aquele cronograma beabá para todos. Não, cada um é individual. E a gente tem que, né, procurar um profissional porque às vezes a gente se depara com alguns empreendimentos, você chega lá, o cronograma é aquilo. Já tá montado. Já tá montado. Não, tá errado. Porque cada cabelo é um caso, né? Então, aí a gente monta mesmo, é um trabalho bem específico, bem individual, para cada caso, para cada cabelo. A diferença aí, gente, tá vendo? Agora, em casa, normalmente a gente tem aquele hábito da compra já, o mercado já entra com a gente naquele hábito de 3 produtinhos: shampoo, condicionador e máscara. Sim. Então, vamos pensar nessa situação dessa cliente que compra isso. Qual a ordem de uso? Então, shampoo, né? Tem muitas pessoas hoje que gostam de fazer o pré-poo, né? Passar um condicionador antes, um olhinho antes, um pré-poo. Repete isso aí agora que você vai novo meio pra que mim. tratar o cabelo antes de lavá-lo. Funciona, é muito bom. Sério? Sim, funciona. Passa ali um condicionador no cabelo, nas pontas, sabe? Você pode passar também, fazer uma umectação, passar um óleo, ficar algumas horas e depois você vai lavar. Então, shampoo é o primeiro passo, né? E aí, depois lavou, máscara no cabelo, deixa hidratar o cabelo e no finalzinho você vai passar um pouquinho de condicionador e tirar tudo. E depois você vai passar, né, um leave-in que tenha proteção térmica, com certeza. Mesmo que não vá usar chapa, não vá usar secador, tem que ter proteção térmica. Né? E tem até protetor também solar pro cabelo, né? Isso. E passando por essa fase, aí vem o reparador de pontas, né? Que é o último passo. Então, o processo correto é esse. Eu tô aqui pensando nesse pré que ela falou, gente. E como muitas pessoas não passam, né? Tipo, não fazem, às vezes não usam condicionador. Tem cabelo que às vezes vai funcionar sem ele, sabe? Se eu te falar que não vai funcionar, ele condiciona bem as pontas, fecha, né? Ele fecha, isso, a hidratação vai hidratar e ele vai terminar de fechar essa cutícula. Então, é importante, né, que se passe. Utilizar. Sim. Pelo menos esse beabá em casa, a gente tem que esse não é difícil, E aí, outra dúvida aqui que eu estou, devo usar a máscara em casa todo dia? Na verdade, todos os dias não tem necessidade, né? Você deve fazer um cronograma que seja semanal. Durante a semana, não é ideal que você lave o cabelo todos os dias. Então, porque o couro cabeludo produz queratina. É uma queratina natural do seu couro, que é para nutrir o couro e o cabelo. Então, a gente não pode tirar. Eu tenho cliente que lava cabelo todos os dias querendo matar elas. Não pode, não Qual faz que é o isso. indicado, então, Zândia? Então, hoje a gente tem condicionadores que limpam o couro. É um produto que ele é somente condicionador, ele não é shampoo, mas ele tem um ativo que limpa um pouco o couro. Então, para esses clientes, né, academia, eu não dou conta, tem que lavar. Aí eu indico isso. Você vai passar shampoo, né, 2 vezes na semana. E no restante dos dias você vai passar esse condicionador que faz essa limpeza do couro. Tem a sensação de limpeza da mesma forma, então, e não vai ressecar o cabelo. Faz uma função do shampoo. Sim, mas o condicionador específico de limpeza. Não é o condicionador normal de mercado. Ele tem um específico de limpeza. Então, máscara, gente, nada de ser diário. Não, pode ser semanal. Cada semana é um cronograma diferente. São muitas as dúvidas, as pessoas ficam aqui pipocando, porque alisamento capilar, como eu te disse, né, tem aquela onda. Ele falou, tem hora que todo mundo quer o cabelo liso, tem hora que todo mundo quer o cabelo cacheado. Mas eu queria que você contasse um pouquinho pra gente também da profissional, né? O que você atende lá no seu espaço, como que funciona? Sim, então, a gente tem um espaço que é bem bacana hoje, a gente mudou no dia 30 de dezembro para um espaço muito legal, muito confortável, né, para o atendimento do cliente, para mim trabalhar. Eu achei que ficou assim maravilhoso. Eu estou amando o meu novo espaço, os clientes também estão amando. Entra em contato, né? Vamos agendar uma avaliação. Primeiro eu passo por esse processo da avaliação, de ver o que o cabelo realmente está precisando, e nessa conversa a gente vai alinhar,
né? O que precisa ser feito, o que não pode ser feito. Tem cabelo que, infelizmente, não pode passar pelo processo. E a gente precisa chegar primeiro num outro processo de nutrir, de hidratar, chegar com tratamentos, até chegar ele num ponto que ele dá conta de um alisamento. Então, não é todo o cabelo que vai conseguir chegar de cara. Para alisar, não, né? a fibra tem que estar saudável para isso. E eu ia perguntar agora para você uma questão do seguinte. Fiz um alisamento em outro profissional, me deparei com essas situações que lá no início do nosso podcast a gente falou, Sim. né? Como você recebe esse cliente? É possível dar atenção a esse cliente? Porque tem muitos profissionais que infelizmente não querem nem colocar a mão. Sim. E a cliente fica ali sem saber o que fazer. No seu caso, com todo o seu conhecimento, com toda a sua experiência, como você acolhe esse cliente? Então, são vários os casos, né? Então, é o que eu te falei, é muito uma conversa individual, vamos ver o que o cabelo... Qual o processo que ele vem passando, né? Nos últimos dias, nas últimas semanas, meses. O que dá para fazer, o que não dá para fazer. Eu sempre vou indicar um tratamento bom, o que precisa ser feito. Eu recebi uma cliente esses dias que ela passou por um processo de tratamento químico, né, de saúde, e ela perdeu o cabelo. E ela chegou e ela queria fazer o Botox. E eu nem sabia que ela tinha passado por esse processo. Então, tava com o cabelo ainda bem curtinho, né? Aí, foi uma conversa bem individual, mas bem tranquila. Uhum. Eu, né, alertei ela sobre, primeiramente, o não fazer, né? Pelo processo que ela tinha acabado de passar e tudo. E se realmente era necessário, se ela realmente queria fazer, porque estava bem pequenininho ainda, não tinha como nem fazer o procedimento, né? Eu fiquei até com o coração apertado, que ela gosta demais, ela queria muito fazer, mas não teve como. E aí eu mostrei para ela como ela estava linda com aquele cabelo anelado. Tipo, nascendo ainda, mas é um cabelo que vem mais fragilizado, né? Sim, então, sim. A gente precisa alertar sobre isso. Essa deficiência também, né? Hormonal, nossa saúde implica muito, né? Com certeza, a saúde vem em primeiro lugar, né? A saúde da pessoa, a saúde do cabelo. Então, eu sempre tento chegar nisso, sabe? Para que a gente consiga um tratamento de qualidade, porque também não adianta a gente passar por um processo que não vai dar um resultado legal. Né? Isso é muito importante, gente. Esse olhar do profissional faz toda a diferença. A gente não precisa ficar aqui delongando, falando isso, porque nós já estamos aí, né, gente? Mais do que século XXI, daqui a pouco já estamos virando isso aí. Sim. E ainda assim a gente está debatendo o cuidado com a pessoa em si, com a gente. Então, assim, procure um profissional qualificado, não esconda desse profissional todo o seu processo ali da sua saúde. Com certeza. Né? Assim, principalmente porque a gente sabe que química é prejudicial. A gente viu aí uma onda também de intercorrência muito grande acontecendo pela falta desse conhecimento. Então, isso é muito sério. Eu queria até... nós estamos chegando no final desse podcast, mas encerrar com essa realmente, assim, objetividade sua, com esse amor que você tem pela profissão, porque, infelizmente, a gente também, devido a essas más aplicações, o mercado tomou um pouco de trauma, vamos falar assim, da progressiva. Sim, um pouco de trauma, Um pouco de trauma da progressiva. Então, assim, queria que você finalizasse esse podcast deixando uma mensagem ali para o nosso telespectador dessa segurança que é possível passar, mas precisa dessa avaliação. Sim. Tudo começa mesmo por essa avaliação, né? Igual a gente estava falando agora há pouco, não adianta eu chegar no salão e eu quero fazer isso. O profissional que vai te indicar primeiro, eu falo que quem escolhe o procedimento é o profissional, não é o cliente. Porque muitas vezes a gente recebe a pessoa ali e ela não pode passar por esse processo químico forte, né? Então, a gente precisa indicar, né, o que vai ser mais saudável para essa pessoa, para esse cabelo. As pessoas precisam se conscientizar disso, de ter cuidado na hora de escolher com quem vai fazer, qual produto usa, né? E sabendo de todas essas informações que a gente falou também, porque não adianta eu querer fazer um procedimento e não ter a consciência de que em casa eu preciso passar pelo tratamento. Não adianta. Então, é alinhado, né? É alinhado o cabelo com o profissional, com a cliente. Então, é um jogo de vai e volta.
pessoas conscientizadas, profissionais conscientes que não pensam só em dinheiro, Sim. né? Que isso é muito importante. Primeiro a saúde do cabelo, depois o dinheiro que vem em segundo plano. E tudo no final vai dar certo, né? É isso aí, você está com a agenda aberta, né, querida? Com certeza. Está com a agenda aberta, é só entrar em contato, o Instagram da Zândia tá passando aí para você, só entrar em contato com ela, agendar a sua avaliação, eu tenho certeza que você vai ficar muito satisfeito com todo esse carinho e esse amor que ela tem. Zândia, eu queria te agradecer, viu, mais uma vez pela confiança aqui na nossa família Saber Viver e deixar a casa de portas abertas para você, seja muito bem-vinda, viu? E parabéns, Melissa, pelo trabalho. Obrigada, parabéns, Melissa. Eu mesmo. Que agradeço muito, muito pela oportunidade de vir, de falar um pouquinho sobre o meu trabalho, né? Que é algo que as pessoas gostam tanto de... Tem tanta curiosidade de saber, né? Algo que está muito presente no mercado. Agradeço demais a oportunidade. E é isso, estamos aí, estamos juntos. Obrigada, é um programa lindo, sabe? Gratidão, super bacana, querida. Que leva informação de verdade, né? Para o telespectador. Isso é muito importante. Você vai sair daqui já sabendo, tipo, consciente como que se deve fazer, o que se não deve fazer, o que é verdade, o que é mito. Então, muito obrigada pela oportunidade. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um episódio do nosso podcast Saber Viver. E lembrando que a gente traz aqui profissionais para que você crie aí essa referência e faça a recomendação certa, tá bom? Sábado, 9 horas da manhã, tem o melhor programa de Minas, programa Saber Viver, na nossa TV Alterosa. E tá chegando o nosso Conexão Saber Viver. Se você que está aí nos acompanhando quer participar de um evento onde você tem oportunidade de se posicionar como empresa, com produto ou com serviço, é só entrar em contato conosco. Nós estamos na 11ª edição do Conexão Saber Viver e nós aguardamos todos vocês para estar aí conectando conosco, tá bom? Fiquem com Deus, até semana que vem. Tchau!